Olá, pessoal que acompanha nosso canal, olá compactos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas coisinhas, algumas técnicas que eu não tirei do nada, eu tirei elas do glossário do livro Iniciação à História da Arte e eu espero que vocês gostem dessa jornada que nós faremos por algumas técnicas de pintura. Solta a vinheta, produção! O intuito do vídeo de hoje não é ensinar para vocês como fazer pinturas, mas apresentar alguns materiais que foram utilizados ao longo da história da arte, principalmente com enfoque na Idade Média, o Renascimento, por conta que nessa época as tintas começaram a se modificar e algumas surpresas foram aparecendo, tá? A primeira técnica que nós vamos falar é o afresco. Como o próprio nome diz, afresco tem a ver com pintar com a tinta fresca. É uma mistura de pigmento com um pouquinho de água. Sabe aquele pigmento em pó? Então, pigmento em pó misturado com um pouquinho de água e depois aplicado ou misturado sobre uma mistura de argamassa. O afresco, sempre que vocês ouvirem essa palavra, vocês precisam associar à pintura mural, tá? Como exemplos de afrescos, nós temos a grandiosa Capela Sistina, pintada pelo maravilhoso Michelangelo. A Capela Sistina, ela é gigantesca, então eu vou pontuar uma partezinha da Capela Sistina, que é a criação de Adão. A próxima técnica é a aquarela e, como o próprio nome diz também, tem a ver com água, né? Os pigmentos são diluídos em água, só que muito mais diluídos do que os outros pigmentos colocados na mistura de outras tintas. Tem a ver com uma textura mais aguada, para trazer mais transparência. Ou algo bastante interessante da aquarela é o seu suporte. Várias dessas tintas que nós vamos falar durante o vídeo ou são aplicadas em retábulo de madeira através da história, lá na Idade Média ou até no Renascimento mesmo, ou na parede, ou posteriormente em telas de tecido. Porém, a aquarela, ela é um diferencial entre essas tintas que nós vamos apresentar, porque ela é aplicada sobre papel, mas não é um papel qualquer. Esse papel precisa ser de uma gramatura superior à que a gente está acostumado a ver popularmente, que é entre 70 e 90 gramas. O papel da aquarela precisa ser um pouco mais robusto, entre 180 gramas para cima, o ideal 300, 350, que é um papel bem mais enxutinho. Essa pintura que eu estou fazendo é uma pintura do orixá Oxumaré. Vocês podem perceber quão líquido é a tinta, mesmo que ela venha em pasta. Existem alguns tipos de aquarela. Tem essa que é em pasta, mas também tem aquela que vem em tubo. Como exemplos de aquarelas, nós podemos citar Debré, na obra Um Jantar Brasileiro, e uma outra obra bem interessante do pintor Albrecht Dürer, que é chamado Uma Jovem Lebre. Vocês podem perceber o domínio do pintor com a técnica. Ele não utiliza tanto essa característica mais aguada, que é uma característica bem popular da aquarela. Acho que vocês puderam ter uma ideia de como funciona a tinta, né? Próxima técnica, encáustica. Essa técnica é pouco falada porque quase não se usa mais essa técnica por conta das tintas que nós temos hoje em dia, que são muito mais práticas e já vêm prontas, né? Mas antes da invenção da óleo, como vou dizer mais uma vez, os artistas testaram várias técnicas. É a técnica que eu achei mais difícil de ser aplicada. Eu nunca tinha experimentado essa técnica antes, só tinha ouvido falar. A gente tem uma ideia de como os artistas utilizavam, mas é difícil aplicá-la nos dias de hoje quando a gente tem tantas tintas disponíveis que são muito mais fáceis de serem aplicadas. Mas, basicamente, a encáustica é a técnica de utilizar cera misturada com pigmento, cera quente, né, enquanto ainda está quente, aplicada sobre algum material, provavelmente um retábulo de madeira que eles utilizavam na antiguidade. Essa técnica ela é bem antiga, ela remota à Grécia, Roma, e tem alguns retratos que foram encontrados e que sobreviveram ao tempo. Como exemplo, posso citar o retrato do menino Fayum, do Egito, e também tem uma Madonna pintada também com essa técnica. Vocês vão poder acompanhar aí nas imagens, tá?
Próxima técnica, nós temos a tinta óleo. A tinta óleo, uma tinta bastante famosa. Basicamente, a maioria das pinturas famosas que nós temos conhecimento foram pintadas com essa técnica e foi uma técnica revolucionária. Vocês vão acompanhar aqui no card um pouco da história que eu conto da tinta óleo com a história do casal Anorfini. Podem acompanhar aqui, que é um vídeo do nosso canal mais antigo, tá? A óleo, ela foi desenvolvida, dizem que ela remonta lá da Roma antiga, porém, ela ficou muito mais popular durante o Renascimento com alguns mestres. E o mestre mais popular da pintura que utilizou foi o Leonardo da Vinci. A partir dessa técnica foi possível que ele pudesse usar outras técnicas de pintura que não estão relacionadas ao uso de materiais, mas como esses materiais são utilizados na pintura, né, que é o esfumato, e o chiaro escuro, que são técnicas que foram nos dadas de presente para que nós pudermos ter essas imagens maravilhosas da história da arte. Como exemplo, nós podemos citar, famigerada Mona Lisa, né? Pinturas do Bosch, Paraíso e o Inferno também foram pintadas a óleo. E várias outras pinturas que vocês podem acompanhar aí nos livros de história da arte, sempre vai ter lá na ficha técnica, pintura óleo. Essa técnica, ela é desenvolvida, como a tinta seria feita se não fosse nos dias de hoje? Pigmento em pó misturado com óleo de linhaça, tá? Por que o pigmento sempre precisa estar misturado com algum outro elemento? É que a tinta se divide em pelo menos duas fases. A fase que vai dar cor para ela, que a gente chama de pigmento, que pode ser qualquer coisa que tenha cor, que possa passar a cor. E o aglutinante, que é algo que vai fazer esse pigmento se tornar mais pastoso ou líquido e que vai poder grudar na superfície que vai ser utilizada. Eu não costumo muito utilizar a tinta óleo, mas vocês podem observar aí que eu usei ela num tom mais aguado, porque é a técnica que eu estou mais acostumada a utilizar. Porém, tem muitos artistas que usam ela numa textura bem mais pastosa. Vocês podem, de exemplo, posso dar o Van Gogh, em que as pinceladas ficam bem aparentes por conta dessa pastosidade da tinta óleo. Quando eu digo que ela é mais aguada, não necessariamente que tenha a água nela, por conta que água e óleo não se misturam, não é mesmo? Então, quais são os materiais que são utilizados para dissolver essa tinta? Como ela é a base de óleo, você pode utilizar ou óleo de linhaça ou então água rasa, que é um solvente, tá? Você pode utilizar tanto para deixar a tinta mais líquida, quanto para limpar o seu pincel depois, porque ele não vai ser limpo com água. Próxima técnica de pintura, têmpera. Essa é mais uma técnica que remonta à antiguidade e que hoje em dia já não é mais tão utilizada. Às vezes, quando você vai à livraria, você encontra esse nome, têmpera ou têmpera gouache, mas não é exatamente essa técnica que nós vamos utilizar. Provavelmente, têmpera gouache tem a ver muito mais com a textura e com a mistura que é feita do que a mistura em si. A têmpera, como se vocês já assistiram o vídeo do casal Anorfini, ela é uma mistura de gema de ovo, um pouquinho de água e o pigmento, tá? A gema de ovo vai estar fazendo aí o papel do aglutinante, certo? Além disso, é importante que se você for utilizar essa tinta para fazer um trabalho mesmo, que você coloque um antifúngico ou um óleo de cravo ou então um pouquinho de vinagre para que os bichinhos não se manifestem na sua pintura e não a devorem, né? Porque o ovo é orgânico, né, gente? Então, ele vai ser atacado por bichinhos. Vocês podem acompanhar aí as imagens, o processo da confecção da têmpera. Essa técnica foi bastante utilizada na Idade Média e também um pouquinho no Renascimento. Inclusive, como obra de exemplo, nós podemos citar O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. Por fim, eu adicionei uma tinta que é um pouco mais moderna,
que é a tinta acrílica. Ela foi inventada entre a década de 50 e 60 e foi um substituto, às vezes, para aqueles artistas que não gostariam de utilizar essas tintas. E ela é a minha preferida, então, né, vocês vão perceber aí que essas pinturas que vocês estão vendo são todas feitas em acrílica, tinta acrílica, que é uma tinta à base de petróleo. Ela é uma tinta bastante plástica e seca bem rápido, por isso que é importante que você trabalhe ela rápido para que você consiga conquistar alguns efeitos que a tinta óleo nos dá, né? A tinta óleo, ela é mais demora mais para secar, então você pode se dedicar mais às camadas, a passar de um tom para o outro com mais calma. Já a acrílica não, a acrílica você precisa ter um manejo melhor com ela, né? Nesse sentido do tempo, porque ela seca mais rápido. Formas de diluir a acrílica? Como ela é uma tinta à base d'água, você pode tranquilamente utilizar a água para diluir ela, mas também existem no mercado alguns produtos chamados médiums, em que eles são assim meio gelatinosos e eles têm a mesma textura da tinta, então você não vai perder a cor dela, mas vai deixar ela mais fofinha, mais agradável, mais macia para você poder trabalhar. Como exemplo da tinta acrílica, vou citar um artista aqui da terrinha, o Evandro Prado, e a obra é Habemus Corpus. Essa série do Evandro Prado é bem interessante, vale muito a pena vocês conferirem. E bom, não vou fazer comentários sobre a temática dela, apenas confiram nas imagens. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa mini jornada sobre técnicas de pintura que nós fizemos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, professores passem para os seus alunos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E deixa nos comentários aqui se você tem vontade de ver mais vídeos como esse falando sobre técnicas de pintura ou até algumas dicas de pintura, tá? Lembrando que esse vídeo tem o apoio da Divisão do Audiovisual do Ministério da Cultura. Um beijo e até a próxima!